Bem, vamos lá. É um desafio falar sobre esse assunto. Então, aliás, isso daria um ano todo de conversa, né? Um ano todo, com tanto assunto que tem para falar. E principalmente porque envolve relacionamento. Envolve tantas coisas, fidelidade, envolve conceitos. Então, eu quero começar lendo a parte das Escrituras para vocês. Eu vou tentar dar uma mensagem breve, porque o tema que o Caio deu sugestão é sobre tornando-se menino, tornando-se homem, né, e menina se tornando-se mulher. Então, é bem desafiador isso. Isso também está ligado à sexualidade. Está ligado a se conhecer e não ser levado por mero idealismo, mas conhecer a partir das Escrituras o que é isso e o que Deus pensa sobre tudo isso. Amém? Então vamos lá. Abre lá em Coríntios 13. Esse é o capítulo dos apaixonados, né? Todo mundo que quer usar a Bíblia para jogar uma cantada em alguém usa Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é isso? Os irmãos que quer mostrar que é crente, usa Coríntios 13 para poder conquistar. E aí no final da frase ela coloca assim, Renato Russo, mas foi Paulo que escreveu. Então assim, outro dia postaram, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Renato Russo. Eu digo, nossa, esse aí conhece muito da Bíblia, né? Porque são palavras de Paulo. Coríntios 13, do 11, 13 e 11. Tem toda a fala, a descrição a respeito do amor. E do 11, ele fala o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecereis também como eu sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior desses é o amor. Compreendemos muito mal esse versículo e eu quero te dar um apanhado rápido sobre isso. Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Você percebe que existe, Paulo está falando sobre fases, Paulo está falando sobre temporada da vida do homem. Aqui, ele está usando a palavra menino, mas você pode colocar o termo feminino também. Eu acredito que o maior desafio nosso em uma geração é procurar viver cada fase, cada momento, sem acelerar o processo. Porque a aceleração do processo é prejudicial para uma geração. Por exemplo, o grande desafio nosso com as nossas crianças é deixar que a criança seja criança. Ela permaneça criança, pense como criança e corresponda de acordo com a sua fase. Então, a nossa tarefa como pais, como pessoas que estão instruindo as crianças, professores de salinha, educadores, a grande tarefa aí é ensinar a criança dentro do processo correto, dentro da sua fase correta. Ela não pode acelerar, também ela não pode retardar. Então, para cada fase, existe um processo correto. Mas por que hoje há uma grande confusão na mente das pessoas? Porque perdeu-se essa referência de processos e tempo correto. Hoje está tudo misturado. E com a globalização, com a questão da tecnologia, a tendência é piorar. Então nós estamos trabalhando, parece que nós estamos trabalhando contra o tempo. Então você percebe, por exemplo, adolescentes ou crianças falando sobre assuntos que não era para falar sobre isso agora. E aí o perigo disso tudo é
que nós precisamos acelerar um processo para desacelerar. O grande desafio hoje é acelerar para trazer de volta e desacelerar e dar exatamente o tempo correto para as coisas. Então, por exemplo, você vê aqui, observa que a grande questão de muitos pais é que criança de 7, 8 anos, falando sobre namorado, sobre relacionamento, sobre paixão. E eu fico imaginando quando que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso acontecia. Isso é sério. Então, eu lembro, outro dia alguém postou algo assim: se você participou de tudo isso, você está ficando velho. Quem viu isso? Então tem jogar bola de gude, e que mais? Alguém? Barbandeira, né? O que é brincadeira de velho hoje você não vê mais acontecer? Tacobol. Tacobol não lembro, mas assim, com certeza. Jogo da velha até hoje eu faço. Que mais? Polícia e ladrão. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos interagir aqui. Quem brincou? Gemerson, pastor aqui, ó. Como? Gemerson. Era bem legal. Eu não sei o que é o Gemerson. É o nome de alguém? Não, nós estamos falando sobre tempo e processo. Preste atenção, nós estamos falando sobre tempo e processo e como nós devemos trabalhar com o tempo correto. Então, trabalha comigo aí. Eu lembro que eu chegava da escola, ia jogar bola 2 horas da tarde, na rua. Tinha aquelas travezinhas pequenas, lembra daquelas traves pequenas na rua? E, cara, era a maior alegria sair com o joelho ralado, sem o dedo, sem unha. Sem dedo, sem unha. Enfim, era um negócio louco. Eu e os meus irmãos, nós tínhamos uma brincadeira que nós fazíamos, amassava a tampa da garrafinha, né, que chamava, qual é que é o nome que dava? A pincha. Amassava e fazia uma arma. Cara, aquilo era um perigo, mas ninguém morreu com isso. Aquilo ali cortava como nunca, mas ninguém morreu com isso. E eu lembro que nós brincávamos assim, naquele perigo todo. A maior alegria era quando acertava para valer e sangrava. Era carniceiro o negócio. Então, nós lembramos dessas épocas com um saudosismo. Mas por que nós lembramos com um certo saudosismo? Porque parece que o processo acelerou muito. Acelerou muito. O proibido, na época, era um desafio. Hoje não tem mais muita coisa proibida. Está muito livre acesso tudo. Então você percebe que uma geração ela foi acelerada para poder acompanhar um processo. E isso foi prejudicial. Por quê? Porque foi despertado coisas fora do tempo. Mas eu estou falando de um processo de crianças, adolescentes e jovens. Mas existe um processo inverso também, que é aquele que chega a uma fase adulta e quer viver como criança. E aí é um desafio grande também. Por quê? Porque aí você vai ter que acelerar essa pessoa um pouquinho. Então tá meio uma confusão aí. Ninguém sabe que fase é a correta. Você percebe pelas discussões hoje a respeito do que vai ser ensinado nas escolas. Imagina, estão preparando cartilhas para ensinar sexualidade a crianças. E aí vou falar bem rápido aqui, porque não é o ponto, mas isso é um perigo grande, porque o Estado assumiu a responsabilidade de determinar o que a família precisa fazer. E a família se submete a isso. Então o Estado assume a soberania. E com essa soberania, ela dita as regras. Você pergunta para alguém aí fora, assim, o que o Estado precisa providenciar para você? Educação, saúde. Então, você percebe que a ideia é que não é mais da família que vem isso. Vem de fora. Sendo que o processo natural é da família. Quem educa os filhos são os pais.
Então, por causa de tudo isso, aconteceu uma aceleração e, ao mesmo tempo, retardou algumas coisas. Então, entrou em desordem. O grande desafio dessa geração é colocar as coisas em ordem. E só podemos colocar as coisas em ordem por aquele que tem a ordem. E quem é que tem a ordem? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, aí eu quero falar que a nossa esperança não está numa mudança de governo somente. Não está em algum ponto ou algum poder. A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Porque Ele pode colocar em ordem o caos. Essa geração vive um caos de identidade, de tempo, de espaço, não sabe que época que está ou que vai chegar. Então, criança de 8 anos está vivendo a época de 15, 16, 17. Pessoas de 17, 18 tentando viver a época de 8. E aí, você sabe qual é o resultado de tudo isso? Alguém pode me falar qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é a desfunção da família. Então, por exemplo, homens que entram num relacionamento para suprir suas próprias necessidades, a partir das suas próprias ideias, dos seus desejos, das suas sensações. E as pessoas começam a se relacionar através de um egoísmo. E aí, quando se relacionam e entram num casamento, você não vai ter um homem ali, você vai ter um menino. Porque, vem cá, uma criança ela é inocente, correto? Uma pessoa inocente está em processo também de educação. Criança sabe o limite das coisas? Criança consegue entender o limite das coisas? Você tem que, muitas vezes, falar milhões de vezes para poder entender. Não, aqui é como se estivesse adestrando mesmo as coisas. Aquela criança, né, como alguns irmãos chamam, aquela criaturinha. Aquela criaturinha está sendo adestrada para poder funcionar. O problema é que nós entramos num relacionamento sem limites. E sabe o que acontece? Não entramos só com a questão da inocência, mas a partir de um desejo próprio, da minha sensação, da minha vontade, e eu começo numa fase adulta, viver como menino, e forço meninos se tornarem adultos. Então, numa casa, por exemplo, aí é o ponto que eu quero chegar. Num lar, tem crianças que são a referência de responsabilidade da casa, de espiritualidade, de pessoas que amam a Deus, de ordem. Vocês já viram isso? Que a pessoa mais centrada de uma casa é a criança? Quem já viu isso, levanta a mão. É incrível. Tem casa que a criança ou os adolescentes são as pessoas mais centradas da casa. Por quê? Porque aconteceu esse desequilíbrio. E aí, ela é forçada a crescer, porque existe alguém adulto que está forçando a barra de viver numa fase infantil. E isso traz desordem na sexualidade, no pensamento e como nós nos relacionamos. Como nós nos relacionamos. E aí cria-se um mito que é vivido por todos como um grande desafio, que é a felicidade. Não importa, eu preciso ser feliz. Então, em busca da felicidade, você faz tudo. Passa por cima das pessoas, passa por cima do sentimento das pessoas, rompe tudo, porque eu mereço ser feliz. Olha, quem nunca falou isso, né? E quem nunca ouviu isso também, eu mereço ser feliz. E em nome da felicidade eu vou romper com tudo. Só que isso não é uma ação de alguém que vive uma fase correta. Porque a felicidade não está em suprir minhas sensações, não está em suprir o que eu quero, não está em realizar o que eu quero, mas perceber e corresponder à real fase a qual eu estou. E principalmente quando eu me relaciono.
com alguém. Quando eu me relaciono com alguém, eu não estou lidando com uma ideia somente, ou com um sentimento. E aí eu vou trazer isso para a minha vida, então, rápido aqui. Vou contar um testemunho de vitória. Tô brincando. Eu venci, era um bêbado drogado, jogado na sarjeta, o Senhor me alcançou. Não, eu não tenho esse testemunho. Eu admiro quem tem, mas eu não tenho esse testemunho. Mas o que acontece? Eu acho que todos aqui conseguem identificar um momento da sua vida que você foi forçado a crescer. Se você vive nessa geração atentado às coisas, você de alguma maneira foi forçado a crescer. Ou você está lutando para não crescer. Você se encaixa em uma dessas coisas. Quando eu me converti, foi uma guerra. Porque eu me converti num tempo onde se falava muito de batalha espiritual. E era um momento onde se falava muito sobre nova era. E que tudo era do diabo. Tudo era do diabo. Eu acho que os irmãos, quem tem mais de 20 anos de convertido? Estou brincando. Quem tem mais de... Vamos lá. Tem alguém que tem mais de 10 anos de convertido, mais de 15 anos de convertido, que levanta a mão? Bruno? Deus, 2, 4. Efraim tem 25. Não, Efraim tem 30. Ele está lá atrás levantando a mão. Né? Só de Batista o Efraim tem quanto? Deixa ele voltar que depois ele fala. Então, quem viveu essa fase que tudo era do diabo? Então, eu me converti nessa fase. Né? E aí eu vou falar uma coisa para você. Quando eu me converti, o seguinte, eu gostava de 2 pessoas na escola. Imagina, eu gostava de 2 pessoas ao mesmo tempo na escola. Mas o problema é que as 2 pessoas não me davam bola. Você imagina isso? Eu quero ilustrar para você o que eu acabei de falar para você sobre forçar a crescer. Mas a menina que tinha uma, que dava um pouco de bola, era por isso que eu gostava dela. A outra não me dava bola nada, e era a mais bonitinha delas. E eu gostava muito dela. Eu e a torcida do Flamengo gostavam daquela menina. Só que a menina tinha um pingente que era da nova era. Cara, eu falava, Senhor, tira o diabo dessa menina, porque um dia ela tem que ser minha. Essa era a minha oração. Ela era emo, pastor? Hã? Ela era emo? Nem existia emo na época. Existia, não? Não, emo. Emo eram os góticos, né? Depois se torna emo. E existe emo ainda? Tem algum emo aqui que se declara, eu sou da cultura emo? Tipo... Um brother lá atrás levantou a mão lá. Então, e aí deixa eu continuar a história para vocês. Eu lembro que a garota que eu gostava estava algumas séries acima. Então imagina, alguém que já se apaixonou por professor ou professora? Não? Alguém quer confessar esse pecado aqui? Não. Olha aí, todo mundo olhando pro outro. Volta. Então, a menina estava lá. Cara, eu era apaixonado por aquela menina. Orava para se converter. Um dia ela foi sem aquele pedido. Eu digo, nossa, Deus está trabalhando. Só que ela me dava bola. E aí, eu decidi fazer uma carta. Vou fazer uma carta. Eu vou ganhar essa garota. Vou fazer um poema, um negócio bonito. E como é que entrega essa carta? Eu tinha vergonha de pedir para alguém entregar, porque muitas pessoas gostavam. Ela fica rindo aqui, mas... Então, e aí, no dia da saída, nessa hora da saída, eu entrego na mão dela e corri. Entreguei e corri. Não teve jeito. No outro dia, ela me entregou a mesma carta, escrita com alguma coisa, falando assim, você é muito novo para mim. Nossa, gente. Destruiu o coração do rapaz. Pelo amor de Deus, eu escutava Roupa Nova, chorava.
Só que eu pensei, eu vou crescer. Sabe o que eu comecei? Na realidade, presta atenção no que aconteceu. Eu mudei meu jeito de andar, de falar, de agir por causa daquela menina. Eu lembro disso. O meu sentimento, ou a minha vontade de conquistar, foi que começou a moldar a minha ação. Olha que coisa, eu lembrei disso. Hoje eu pensei, nossa, eu vou compartilhar isso com ele, porque isso é um grande exemplo sobre as coisas de menino. Eu estava sendo moldado pelo meu sentimento. E não importa, o meu objetivo era conquistar isso. Então eu deixei isso começar a moldar a forma que eu estava pensando, agir, porque qual era o meu objetivo? Conquistar o coração dela. Qual foi o sinal que ela me deu? Eu era muito novo, então eu precisava ser adulto. Só que isso não deu muito certo, tá? Só avisar para vocês. Eu comecei a observar quem é mais ou menos da idade, tenho que cortar o cabelo assim, tenho que ler certas coisas, porque eu preciso estar num nível onde ela não me observe. Agora, traz isso para o ambiente que você vive. Às vezes, você é obrigado, é forçado a viver de uma maneira para poder se comunicar num ambiente, ou conquistar aquilo que você quer, ou até mesmo ter uma amizade. Então você está sendo forçado a entrar em algo. Eu usei esse exemplo porque foi um exemplo que aconteceu comigo. Né? E só contar agora o testemunho de Vitória foi o seguinte. Porque aí sim eu fiz jus àquela música que a gente viu passar na prova e não te ajudou. Um ano depois, numa formatura, já tinha esquecido. Esqueceu mesmo. Foi um amor assim. Era platônico, foi embora, o negócio passou. E eu descobri que ela gostava de mim. Um ano depois. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha decidido só gostar quem gostasse de mim. Então, minha alegria foi falar para ela, eu não gosto de você. Reviravolta. Minha vingança. Teve sabor de mel, minha vitória. Não segue o exemplo dele, por não favor. Foi um bom exemplo. Né, meninas? Não foi um bom exemplo, mas o que eu estou falando para você? Não, teve uma vitória aí, porque, nossa, eu me senti valorizado daquele dia. Digo, gente, Deus me honrou. Não, e eu coloquei, irmãos, eu coloquei a culpa em Deus. Eu falei, Deus se compadeceu, mudou o coração dela e agora é da minha vingança. Estou falando, pensava como menino, que queria ser adulto, mas entende que a geração que você vive pode estar forçando você a ser algo que não é para você ser agora. Você viver algo, despertar algo, falar sobre algo que não é o momento. Então, eu acho que chegou o momento de nós discernirmos o tempo que nós estamos vivendo e viver de acordo com esse tempo. E o melhor tempo de discernir isso é um tempo em Deus. É um tempo no Senhor. Porque quando você mergulha em Deus, você começa a perceber e você para de viver apenas pelas sensações, pelo sentimento. Porque se você vive de acordo com o teu sentimento, querido, somente, você vai viver uma avalanche, você vai viver altos e baixos. Por exemplo, tem pessoas que vivem numa carência tão grande, que se apaixonam 6 vezes ao ano. Se apaixonam na primeira piscada. Nós vivemos a ditadura da carência. É ou não é? Vivemos a ditadura da carência. Sabe qual é a maior luta hoje? É tirar essa juventude dessa carência que é insaciável. Eu preciso estar gostando de alguém para permanecer vivo. Não fala isso, mas é uma realidade. Bem, então Deus foi trabalhando no meu coração e eu lembro que uma das primeiras coisas que comecei a perceber era que eu não precisava acelerar nada. Eu precisava esperar em Deus.
E o esperar em Deus é um grande desafio. Por quê? Porque você vai ter que administrar sentimentos. Esperar em Deus não pode trabalhar fora da administração dos sentimentos. E das sensações. E foi um grande desafio. E eu louvo a Deus porque trabalhando esse sentimento nessa guerra, lógico, se você perguntar, e vamos ter perguntas e respostas aqui, se eu nunca passei por crises, lógico, eu passei. Cada época, cada idade traz sua crise. Só que eu agradeço a Deus porque no tempo certo eu conheci minha esposa, nós casamos, construímos uma família. E o nosso relacionamento não está baseado somente naquilo que sentimos um pelo outro, mas pelo compromisso que nós temos com Deus e uns com os outros. Quando o sentimento está baseado quando o relacionamento está baseado naquilo que eu sinto, ele está fadado ao fracasso. Mas quando ele está fundamentado numa decisão, de fato, nós vamos caminhar para aquilo que o Paulo está falando, que é realmente o amor. Então, menino, ele sente, o sentimento é genuíno, mas adulto, de fato, comunica o que é amor. Estou dizendo que menino não ama, mas aquele que consegue comunicar o amor de fato, vai além do sentimento, está ligado à questão da razão. Amém? Vou deixar a Hilary falar um pouco sobre isso. Falar o quê? Agora, não, eu queria compartilhar algumas coisas que eu estava até pensando quando eu estava falando aqui, da minha vida, e algumas perspectivas, eu acho que também de mulher. Mas eu lembro quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu tinha 11 anos e meu irmão mais novo nasceu, ele foi surpresa da família. E minha mãe nunca tinha trabalhado fora de casa antes disso, e porque eles não estavam com a expectativa de ter um outro filho, foi surpresa. Minha mãe precisava começar a trabalhar. Então, com 11 para 12 anos, eu virei, segunda mãe da casa. Eu já tinha outro irmão. E eu lembro que naquela época, depois da escola, durante as férias de verão, de Natal, de todas essas épocas, que eu tive que cuidar de todo mundo. Tive que cuidar dos meus irmãos, um que era bebezinho. Aí, por muitos anos, foi eu que basicamente criei ele. Não porque minha mãe me forçou a fazer isso, mas por causa das circunstâncias das nossas vidas, forçou eu virar mais responsável, cuidar. E muitas vezes isso acontece em muitas famílias. Então, às vezes é uma coisa de nossos sentimentos, às vezes nós estamos em circunstâncias que nós não temos controle. E meus pais não tinham controle também sobre isso, porque era essa situação de necessidade. Então, realmente, em toda parte da nossa vida, em muitas áreas, nós somos forçados para crescer, às vezes, quando não é tempo. Mas, como ele falou também, às vezes a gente cresce demais. E uma das coisas que eu tenho falado para algumas das pessoas que trabalham com as crianças na salinha, trabalhando no discipulado, é que meu desejo é ver que a gente não leva todas as crianças à maturidade da criança mais madura que está junto, mas que a gente tenta resgatar aquilo que foi forçado, levado a uma maturidade mais rápida do que deve e voltar ao que deve ser de verdade. E eu creio que isso é possível, totalmente possível através de Deus. Então, eu quero encorajar alguns de vocês. Se você está sentado aqui pensando, realmente, eu estou muito para frente. Realmente, né? Não é assim que fala? Muito para frente. E eu sei que tem muitos que estão muito para frente. Então, isso não é o que Deus queria para você. O que é para você? E eu creio que, através do Espírito de Deus, que nós podemos voltar à inocência, nas maneiras espirituais, o que nós perdemos.
Eu creio que chegou o tempo para uma geração se levantar e dizer: eu quero voltar para a inocência daquilo que eu devo viver nessa época da minha vida. E outros, como a gente falou, que não cresceu ainda, que deve crescer. Deve tomar responsabilidade. Já chegam na idade que deve ser responsável, deve fazer as coisas que Deus está pedindo, que nós sabemos que está na faixa etária certa. Devemos começar a se desenvolver, ser mulher mesmo, ser homem mesmo. Uma das coisas que nós temos que entender em tudo isso é que nós não podemos deixar que a sociedade ditar isso. Porque a sociedade está muito para frente em muita coisa e quer nos fazer preguiçosos em outras coisas. E isso vai retardar também nosso crescimento. Mas eu vejo uma coisa além disso. Eu vejo que por causa da sociedade, e até muitas vezes a igreja tem aceitado o pensamento que fulano é assim porque é adolescente, fulano é assim porque é jovem, fulano é assim porque é jovem adulto, ou recém-casado, ou isso que sempre tem essas fases. E a gente acaba culpando certos comportamentos e atitudes que nós temos pela fase que nós estamos. A gente chama isso de cop-out, em inglês. Você está permitindo um nome dado para você pelo tempo que você está vivendo para ter atitudes e ações que não é uma coisa que tem expectativa de Deus para você. E eu quero muito desafiar vocês hoje a uma expectativa maior. Não de ir para frente nas coisas, mas que começar a realmente viver a faixa etária, o tempo de vida que Deus criou para você para viver da maneira que Ele te criou para viver. Porque eu creio que existe possibilidade de ter uma geração de jovens com atitudes diferentes do que os jovens do mundo. O que a sociedade disse: ai, não, mas é assim porque é jovem. Falo isso por quê? Porque minha mãe tinha essa expectativa de mim. E às vezes eu achava que era demais. Ai, não, mas eu sou jovem. Mas o mais que eu cresci, eu percebi que isso não era porque minha mãe estava me levando para frente, me empurrando para ser mais maduro do que eu era. Não, mas ela tinha uma expectativa em Deus, das minhas atitudes, das minhas ações. Que eu não precisava de agir assim só porque eu tinha 15 anos de idade, porque eu tinha 18 anos de idade. Ela tinha a expectativa de uma coisa a mais. E eu creio que muitas vezes a gente usa essas coisas para fazer o que nós queremos. Para ter atitudes com nossos pais, para ter atitudes com as pessoas ao nosso redor, que são atitudes ruins. E não é por causa da sua idade. Não é. Então, eu quero desafiar vocês a ser uma geração diferente. Eu quero desafiar vocês a desafiar as pessoas que vocês estão. Que em vez de vocês ser influenciada por eles, que vocês comecem a influenciar eles. Imagina uma geração de rapazes que decidem levantar, que é barra, vocês falam barra, né? Para cima. E dizer, nós vamos ser jovens, nós vamos viver nosso tempo de juventude como devemos, nós vamos se divertir, nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós com muita diversão, muita alegria, coisas muito legais, porque é um tempo, gente, maravilhoso. Aproveitem desse tempo. Mas nós vamos viver do jeito que Deus quer que nós vivemos. E você sabe o que vai acontecer? Vai entrar uma geração que vai crescer e se virar adultos, se virar maridos e pais, que vão ter noção de que é de ser maridos e pais, que vão ter atitudes legais dentro de casa. E nós vamos ver famílias estáveis, nós vamos ver o número de divórcios baixarem. Por quê? Porque em vez de uma geração olhar para o pensamento da sociedade, as desculpas da sociedade por causa da sua faixa etária, não, eu não vou aceitar isso para mim, eu não vou aceitar isso para a minha vida, mas eu vou ver aquilo que Deus está falando. Eu vou ter uma atitude diferente.
Eu vou mostrar realmente o que é de ser jovem. E eu vou me divertir bastante. E vou ter um tempo maravilhoso. Eu vou passar esse tempo, mas eu vou fazer da maneira que Deus está pedindo. E o mundo vai ver uma geração de jovens como eu nunca tinha visto antes. Isso é o que eu quero desafiar vocês hoje. Um grupo de casais jovens, casados. Gente, o que eles têm? Sabe que tem certas coisas em cada faixa etária, cada idade, que a gente vive porque é essa faixa etária, que é essa idade, mas também certas coisas que precisamos procurar, aprender, para nos preparar para a próxima etapa. E quando a gente não tem isso, muitas vezes, na próxima etapa já é mais difícil, e as coisas ficam distorcidas. Eu quero que vocês entendam hoje que aquilo que você já passou. E tem coisas que você passou que não era culpa de vocês. Sim. Não era minha culpa que eu tinha que virar mãe com 11, 12 anos de idade. Mas o que você vai fazer com aquilo que você já passou? Você percebe, eu sou muito imaturo. O que você vai fazer com isso agora? Ou estou muito para frente? O que eu vou fazer com isso agora? Até pensando nas pessoas que estão ao seu redor. Seus irmãos, sobrinhos, vocês casados, filhos. Nós temos a possibilidade de mudar a nossa geração e as gerações que estão atrás de nós. Que estão chegando, estão vindo. Tem muita coisa que minha própria filha Arisa, ela tem 8 anos de idade. Tem muita coisa que eu não permito, porque eu quero que ela seja criança. Eu quero que ela tenha um espírito genuíno nas coisas. Não quero contaminar, que o mundo já está cheio de coisas que vai contaminar, que eu não vou conseguir controlar. Mas eu não quero contaminar ela além do que é necessário, porque eu quero que ela seja criança. E se você conhece a Arison, você conhece que em muitas coisas ela é muito ingênua. Ela, assim, não percebe muita coisa. Outras coisas bem profundas, ela percebe. Mas eu vejo outras crianças que estão muito mais para frente. E eu creio que existe a possibilidade de resgatar isso e trazer de volta a inocência. E esse é o meu desejo para vocês hoje. Meu desejo é que aquilo que foi perdido, essa parte de inocência que você deve ainda carregar, que você corre atrás daquilo, porque é isso que Deus quer para você. Mas para vocês que percebem que nessa área da minha vida eu preciso ir mais para frente, porque eu estou muito imaturo. Que também você começa a tomar passos para isso. Que você começa a levantar a barra de expectativa que Deus tem para a sua vida. Nas suas atitudes, em certas responsabilidades. Se você quer casar um dia, aprende a fazer comida, lavar a louça, arrumar a casa. E você percebe que eu não falei mulher, mas os dois, homem e mulher. Amém? E eu falo isso por quê? Por quê? Porque hoje em dia não é só o homem que trabalha afora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você quer um casamento mais tranquilo, mais paz em casa? Ajuda um ao outro. Então, se você já está chegando nessa idade de casar, pensando nisso, está chegando, comece a pensar nas coisas que você precisa aprender para poder entrar naquela fase. Porque o problema é que nós não preparamos para a próxima fase que nós vamos entrar. E não pensamos nessas coisas. A gente pensa, ela vai fazer tudo. Ou ela pensa, ele vai fazer tudo. E não acontece. Não acontece. Sabe, Deus tem coisas muito além do que nós imaginamos.
E a expectativa dele para nossas vidas é muito maior do que nossas próprias expectativas. Mas as expectativas de Deus para a sua vida encaixam na faixa etária que você está. Ele não vai te levar não vai querer que você age que tem 18 anos ou ter responsabilidade de 18 anos quando você tem 15. Isso não é expectativa de Deus. Mas eu creio que ele tem expectativas maiores para aquele de 15 do que o mundo tem. É de 15, bate boca muito porque tem 15 anos de idade. É mesmo. Pessoa de 15 anos tem que bater boca com as outras pessoas? Não. Não. E a gente acaba batendo boca com todo mundo porque a gente pensa, eu tenho 15 anos, eu tenho direito. E todo mundo de 15 anos faz isso. Né? Mas eu creio que isso pode mudar. Eu creio que isso não é necessário. Eu creio que Deus está chamando um exército de jovens adultos, que vão mostrar ao mundo o que é de realmente ser jovem adulto. Um grupo de adolescentes que vai mostrar ao mundo realmente o que é de ser adolescente. E você sabe uma coisa? O mundo vai começar a querer isso. Porque eles vão ver uma geração feliz, não porque estão procurando felicidade, mas porque eles têm alguma coisa. Eles estão vivendo uma paz interior que os outros não estão vivendo. Você não acha que batendo boca menos com sua família e trazer mais paz? Com certeza. Com certeza. Meninas, sua vida não precisa ser uma vida dramática. Tem muito drama com menina, tem muito drama. Eu tenho uma filha, eu sou menina também, eu tenho filha também. Tem muitas emoções que vai voando aqui e ali, né? Verdade. Mas tem certas coisas que é emoção, que é natural, que Deus colocou, e é verdadeiro, e isso está tudo bem. E nós temos sentimentos, temos que expressar. Mas a gente não precisa ter um monte de drama em cima que é exagerada. E eu creio que isso é a expectativa de Deus para nós. Ele nos deu todas as emoções, porque Ele nos criou como mulher. Nós temos as emoções dEle, que veio dEle, que Ele colocou dentro de nós. Mas eu não vejo Deus dramático dessa forma que a gente fala. Mas Ele chora conosco. Ele fica triste conosco. Ele ri conosco. Eu creio que Deus ri muito. Muito mais do que nós percebemos. E muitas vezes Ele está rindo junto conosco. E coisas que a gente fica todo religioso sobre certas coisas, Ele está dizendo, pra que isso? Ele está rindo. Então, Deus tem essas emoções também. Eu lembrei de algo. Ela falou que Deus ri e sobre as emoções. Muito interessante. Agora, a última viagem que nós fizemos nos Estados Unidos era final do ano. E aconteceu alguma coisa que a Addison ficou chateada. E lá tem um closet, que ela entrou naquele closet. E ela começou a falar com Deus. Ela não percebeu que eu estava ouvindo. E ela, por quê? O que o senhor deixou? E eu ouvindo, digo, nossa, ela tem que parar. Não. Fiquei nervoso, digo, ela vai já ofender Deus aí, não é para ela fazer isso. E ela começou, aí eu entrei, eu falei, meu amor, Deus está rindo. Eu lembrei disso. Ela, sai daqui, pai, por favor. E aí eu saí e fiquei lá de fora. Aí ela olhou e falou assim, o senhor está rindo, é? Está rindo, é? Então tá bom, fique rindo aí, eu estou chorando. Eu lembrei disso agora, que ela falando. Oi. E eu digo, e agora? Meu Deus, o que eu vou falar? Aí ela sai, diz que você falou com Deus. E aí? Eu acho que ele continua rindo, que ele não falou nada. Mas ela estava mais calma. Estava mais calma. Mas a revolta dela era que Deus estava rindo enquanto ela estava chorando. Mas depois eu fiquei refletindo nisso. Mas sabe que às vezes nós estamos rindo, chorando sobre algo, e Deus está sorrindo.
Porque nós temos uma leve sensação que nós comovemos Deus com os nossos sentimentos. Quantas vezes você vai, chora, Senhor, e você pensa que Deus fala, não é? Não é assim. Não. Às vezes Deus está ali e fala, ai, vamos lá. E ela falou sobre fase, né? Que Deus respeita cada fase, cada idade. Eu acho isso fantástico. E isso é tão poderoso quando você descobre essa linha, a real fase que você precisa estar e caminhar. Você não tem problema com identidade. O grande problema de você fazer tudo que a moda fala, ou que... Você já teve aquela sensação que tudo que os outros fazem é melhor que o que você faz? Ou que os outros usam é melhor que você usa? A linguagem de alguém, você não fala assim, cara, esse cara fala de um jeito que eu queria falar. Todos nós temos isso aí. Né? Que aí é aquela carência, aquela falta de referência. Porém, quando você tem a tua identidade em Deus e descobre isso em cada fase, menos vulnerável a uma ação do mundo ou da amizade fora você fica. Você descobriu em Deus tudo, o real sentido e a real fase das coisas. Amém? Queria só compartilhar mais uma história. Uma das coisas que eu creio que moldou muito meu caráter, quem que eu sou hoje, tem a ver com minha fase de adolescência. Meus pais, assim, passaram por muita dificuldade financeira quando estava crescendo. Foi só depois que eu já saí de casa que melhorou a situação. Mas então, sempre assim, né? A gente brinca, meu irmão mais novo, porque ele tem 10, 11 anos mais novo que eu, ele viveu como príncipe, né? Porque eu e meu outro irmão já tinha saído de casa, aí as coisas melhoraram financeiramente. Mas uma das coisas que foi muito importante no meu crescimento, também com o desenvolvimento do meu caráter, foi justamente o fato que meus pais não me deram tudo. E muitas vezes falaram não para coisas que eu queria muito. E eu aprendi a viver com pouco. E eu aprendi a entender o valor do dinheiro. Mas tinha uma situação que é uma coisa que está destacada. Tinha muitos, mas essa é uma coisa tão destacada na minha mente que toda vez que eu penso nisso, eu penso nessa situação. Na minha época, hoje, né, os adolescentes gostam do One Direction, não é isso? One Direction. O Liam gosta do Harry. Mas aí, eu falando de adolescente, né? Porque era a minha fase de adolescência, eu acho que eu tinha 12 anos, uma coisa assim. Mas era New Kids on the Block. Você sabe quem é New Kids on the Block? Ninguém sabe. Step, Ooh, baby, but I want you to know. Ok, então, eu tinha uma blusa com o rosto do Joey, porque o Joey era o mais bonitinho. era lindo. Lindo. Aí tinha essa blusa com o rosto E dele. depois ela casou com o Joey aqui. Vamos lá. Vou trazer a foto dela e vocês podem comparar. Então, Aí não... Acabou, não é, Efrainha? Total, Acabou pessoal. comigo, meu irmão. e era bem das 80 essa Minha blusa. referência foi o João Gordo quando eu cresci, mas tudo bem, vamos lá. Mas aí eu tinha essa blusa do Joey, aí eu usava muito, aí tudo era no Kids on the Block. E um grupo das minhas amigas, as suas mães iam levá-las para o show deles, que ia acontecer numa cidade tipo 4 horas da minha cidade, e me convidou para ir. Aí eu estava tão feliz que eu ia ver Joey ao vivo. Então, assim, minha felicidade era muito grande, e eu tinha certeza que meus pais iam deixar ir. E chegou mais perto, minha mãe, eu não sei, vamos ver. E todas as minhas amigas empolgadas, e eu queria ir junto. Aí eu tinha falado para elas que eu achava que sim, que eu ia poder ir, que minha mãe não tinha dito não ainda. E chegou muito perto do tempo, e eu acho que era 2 dias para ir. E minha mãe chegou e falou, minha filha, eu tentei ajuntar o dinheiro, mas eu não consegui. Ai, meu coração.
Eu estava tão triste, tão triste, tão triste. E parece besteira, mas quando você é adolescente e todas as suas amigas vai e é New Kids on the Block, depois vai lá no Google, você vai ver quanto legal que eles são, que ainda são vivos, né? Mas então assim, teve até uma Pastora, Barro Justin Bieber? Teve o quê? Barro Justin Bieber? Barro, tem umas fãs que Esse devem... é inglês? Não, o meu inglês é... Barro Justin Bieber. Que isso? O Justin Bieber. Ai, não, o Justin Bieber é muito pequeno diante do Kids on the Block. Aí, mas eu oro pro Justin Bieber. Deus está fazendo uma coisa na vida dele em nome de Jesus. Então, era uma coisa que eu estava assim, destruída por isso. E mais ainda para falar para minhas amigas que minha mãe não tinha dinheiro para mim. E você sabe que tem certas coisas que acontecem na sua vida, especificamente na sua adolescência, quando é criança, adolescência, juventude, que marca mesmo a sua vida. E pode parecer uma besteira, porque isso realmente é besteira. Mas marcou minha vida de tal forma, eu chorei. E eu fiquei até com vergonha, depois ir com minhas amigas, depois que elas foram, eu não fui. Mas eu aprendi uma lição tão grande naquele momento, que eu carreguei para o resto da minha vida, que está marcado. E eu olho para trás naquela situação e aquilo não é um ferido na minha vida, mas é uma marca de caráter. E eu comecei a aprender que eu não tinha que ter tudo que eu queria, na hora que eu queria, e que não era possível, e que eu precisava entender a situação dos outros, especificamente da minha própria família e dos meus pais. E isso foi uma coisa que realmente, assim, moldou o meu caráter até hoje. Então, eu quero encorajar vocês que tem certas coisas na sua vida que você pode até carregar como ferido. Mas eu creio que Deus quer que naquela época foi uma ferida para mim, porque eu estava muito ferida com a situação. Mas são coisas que Deus, se você começa a pedir para Ele, o que é a sua perspectiva sobre essa situação, que Ele vai usar isso para moldar seu caráter, para que você se virar a pessoa que Ele quer que você seja. Mesma situação que... Isso é uma coisa besta, né? Tem coisas muito sérias que aconteceram... Ainda pedaços desse microfone. Que aconteceram que... São coisas sérias que acontecem em todas as nossas vidas. E eu não estou falando de uma coisa dessa hoje. Eu estou falando sobre uma coisa de besteira. Mas é muito importante que a gente comece a pedir de Deus, Senhor, o que o Senhor quer com essa situação que eu passei? Ou com isso que aconteceu nessa faixa etária da minha vida? E, Senhor, ainda isso é uma ferida para mim? E se é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor vai fazer para que isso muda de ser uma ferida para ser uma coisa que vai moldar meu caráter? Para ser caráter mais como Tu. E eu creio que essas são coisas que nós podemos perceber através das nossas fases de vida e nós podemos levar conosco para que nós aparecemos mais e mais como Ele, em vez de mais e mais como o mundo, pessoas magoadas, né? Parece que abre a boca e sai ácido das suas bocas, em vez de mel. Em vez de coisas boas, são coisas ruins. Então, eu quero encorajar vocês nisso. Todos nós temos coisas que têm marcado nossa vida, coisas ainda que vai acontecer que vai marcar nossas vidas. E essa formatura de caráter acontece justamente nessas fases. E se nós permitirmos, nosso caráter vai ser moldado através de coisas ruins, feridas de uma forma ruim, ou nós podemos olhar para essas situações e perguntar para o Senhor, o que é a sua perspectiva nisso? Para isso, começa a moldar um caráter de Deus em nós, em vez de um caráter de alguém que é magoada, cheia de ácido por dentro. E aí nós vamos ver uma geração diferente se levantar. Amém? Uau! Você vai fazer perguntas e respostas? Agora, sim. Só finalizando, uma área que eu precisei crescer muito foi
E quando eu me casei, antes do casamento, conhecendo a Hillary, porque a Hillary começou a dar em cima de mim. Bem assim... Quem acredita nisso? Pedro Ele Henrique. fala como as pessoas acreditam. Caião acredita. Então, ela começou a dar em cima. E eu ficava pensando, o que essa loira quer comigo? Entendeu? Então, mas assim, em uma das nossas conversas, e ali e tal, aquela insegurança inicial, é para casar ou não é? Será que eu estou pronto? Meu Deus. E aquele pensamento narcisista, eu vou ser feliz? Vamos lá. E aquela história toda. E eu lembro, quando a conversa com a Hillary me falou que ela nunca tinha beijado ninguém. Cara, quando a Hillary falou isso, eu voltei para casa. Eu pensei, nossa, cara, não vou dar conta não. Porque que responsabilidade. Essa menina nunca beijou ninguém. Então o negócio é sério. Eu não estou lidando com qualquer uma. Eu fiquei pensando, aquilo tomou conta da minha mente. Eu falei, sabe de uma coisa? Vai ter condições não. E aí comigo, só falando. Estou confessando esse pecado para ela aqui. E aí conversando, aí Deus falou algo bem interessante. Ele falou assim, mas é nesse momento que você decide não ser mais menino. Que você vai honrar exatamente o que ela guardou a vida toda para o momento. Sua missão é honrar isso. Isso vai além de sentimento. Nossa, eu lembro que quando eu decidi, eu falei, não, é verdade. Então eu aceito isso, eu quero isso. Eu acho que aí começou um processo de maturidade na minha vida. Passei de uma fase para outra. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Uau. Amém. Caio está numa fase interessante, então ele tá sendo, entendeu, muito ministrado. Né? Amém, gente. Então, quem vai fazer a primeira pergunta? Vamos lá, quem vai fazer a primeira pergunta? O Pedro está com o microfone, é só você levantar a mão. Fala, e garoto. a gente vai... Vamos fazer o Fala, Garoto. Felipe Eduardo. Aí, Filipão. Oi, som. Boa noite, pastores. Com relação ao assunto maturidade, o quanto pode prejudicar e refletir a maturidade precoce numa criança ou no adolescente, dentro de um cenário em que ele é estimulado pela própria mãe inconscientemente a trabalhar no sinal ou na rua para assumir a responsabilidade em casa, que muitas das vezes pode ser uma maturidade homicida. Qual a opinião dos pastores? Bem, primeiro, nós estamos vivendo um fenômeno que ele já é um tempo que existe, mas ele vai crescer muito no final de 80 para início de 90, que é a questão da lei da sobrevivência. Então, inclusive o pessoal de serviço social estudam isso, eu acredito muito sobre isso. E o filho, as mães, com medo ou até... como é que meu filho vai... Ele não pode ser tão inocente assim, que ele vai ser tragado pelo mundo. E nessa preocupação, acelera um processo. E ele não é tragado pelo mundo e ele se torna alguém que vai ser perigoso para uma próxima geração. Então, dentro do estudo, isso é um estudo antropológico, essa lei da sobrevivência prejudica muito. Então, os pais com medo, porque o pai, principalmente quem é super protetor, né? Como é que meu filho vai lidar com as questões do mundo aí? Então, por exemplo, tem muita coisa que vai ser ensinado para o teu filho que você não quer. Agora, como é que você protege? E aí que existe você respeitar a idade, ensinar as coisas certas com a idade e tentar blindar para que ele não entre ou não desperte curiosidade. Se você percebe que a curiosidade foi despertada, como você pode simplesmente quebrar isso? Então, o perigo aí é a superproteção. Você pode gerar alguém que vai ser
tão perigoso quanto aquelas pessoas que a pessoa acha que é perigosa, ou gerar alguém que é tragável, rápido, vai ser destruído rápido. Então, o perigo está na superproteção. Eu acho que o desafio do pai aí, ou do mentor, é observar e perceber a real fase e trabalhar isso corretamente, construindo uma segurança e confiar no Senhor, né? Eu acho que a lei do Senhor no coração do adolescente, da criança, é a maior proteção que ele possa ter. É a lei do Senhor. E a lei do Senhor não está apenas no sentimento. Porque, quantas pessoas não tiveram experiência com Deus e algo acontece, aquela experiência é esquecida. Experiência com o Senhor é bom. Mas por isso que a palavra fala, eu escrevi a tua lei no meu coração. E isso é importante. E eu acho que também, é por isso que a gente está falando sobre isso, que a importância realmente de ver uma geração começar a viver diferente. Por quê? Porque essas crianças já experimentaram isso, já aconteceu nas suas vidas, e não é uma coisa que a gente pode pegar de volta. Então, eles precisam de pessoas que venham ao redor deles, né? E comecem a ensinar outras coisas, comecem a mostrar, comecem a ajudá-los a resgatar aquilo que foi perdido. Porque senão, o que acontece? É cíclico. Vira um ciclo na vida dessas pessoas, dessas famílias. Então, justamente, eu creio que Deus está querendo implantar seu reino aqui nessa terra através de nossas vidas para quebrar esses ciclos na vida de muitas pessoas. Porque realmente isso, na vida de alguém, como eu estava falando, isso também pode ir de dois caminhos também. De a pessoa se vira tipo uma pessoa que nunca realmente trabalha, além de ficar lá na rua pedindo, ou uma pessoa que decide, eu não quero viver assim, então eu vou trabalhar, eu vou fazer muito bem, mas isso também é perigoso. Eu vou te falar por quê. Quando a gente mudou para a casa que a gente mora agora, tinha um rapaz que morava ao nosso lado, uma casa linda, maravilhosa, enorme. E ele tinha afinidade no pastor, e foi conversando, e ele falou, eu estou se mudando. Ainda bem que vocês chegaram agora, porque vocês não iam gostar muito de mim antes. Ele perguntou por quê. Porque eu sempre fazia muita festa. Festa, todo fim de semana, muitos carros, música muito alta, vocês não iam gostar de ser meu vizinho. Ele perguntou, mas por que hoje não faz? E ele falou, porque todo fim de semana tinha muita gente aqui, eu comprava muita cerveja, muita comida, as pessoas veio. Eu cresci numa situação de pobreza muito grande. Eu falei que eu não seria pobre minha vida inteira. Que um dia eu ia ter meu dinheiro, eu ia construir uma casa grande, eu ia fazer festa, ia convidar todos os meus amigos. Ele falou, eu fiz. E foi isso que eu vivia. Mas um dia eu adoeci. Eu fiquei muito doente. Ninguém veio me visitar. Nenhum deles me ligou. Eu fiquei só. E eu percebi que eu estava gastando meu dinheiro, minha vida, para pessoas que não estavam nem aí para mim. Eu tinha alcançado tudo o que eu queria, mas eu tinha nada. Aí eu estou vendendo essa casa, eu comprei já um apartamento, eu vou me mudar para lá, viver bem mais simples, não vou fazer mais festa dessa. E a gente vê isso acontecendo muito na vida das pessoas. Por causa de coisas, traumas que passaram em várias fases da vida, isso pode levar de um de dois caminhos, se eles não encontram Jesus. Mas nós somos os agentes de Cristo aqui nessa terra. E é justamente alguém que já passou por uma coisa dessa, se alguém que vem e traz as boas notícias e ajuda a eles com o crescimento de fase onde eles devem estar, mostrar o que Deus tem para eles, eles vão viver esse ciclo. Um caminho ao outro e provavelmente um ciclo na vida da família que continua. Aquilo que eles aprenderam. Bem, ainda nessa questão, e temos o outro lado também de pessoas que foram a vida toda expostas desde criança à vida. E é como o pastor estava falando, tiveram que assumir responsabilidades desde o começo. Provavelmente o pai foi ausente e teve que trabalhar cedo para ajudar a mãe nos custos de casa, e também pode ter irmãos mais novos que também tinham que cuidar dos irmãos, meninas mais velhas que tinham que cuidar das meninas mais velhas. Então a gente tem todo um contexto.
E provavelmente essas pessoas podem ou não, claro, hoje elas estarem bem, vamos dizer, enroladas em tudo que a vida trouxe elas até aqui, sabe? E a pergunta é, como é que nós podemos, como é que vocês podem direcionar ou dar um conselho a essas pessoas que foram machucadas pela vida, né? Machucadas por todo o contexto que elas viveram, de fazer o caminho de volta e decidir realmente, se foram vítimas até aqui, não serem mais vítimas. Porque se ela é uma vítima, ela provavelmente vai fazer uma outra vítima, né? Entre um relacionamento que vai fazer outras pessoas, vai de alguma forma trazer algum mal. Então, qual é o caminho de volta? Alguns passos ou algumas direções práticas para essas pessoas? Bem, para ser bem direto, primeiro, você não é vítima. Tirar a mentalidade de vítima. Você não é vítima. Na realidade, você foi forçado a crescer, a trabalhar, a estar ali, e a vida, às vezes nós falamos, a vida foi cruel comigo, né? Foi cruel, você não tem noção. Bem, isso é a realidade de muitos. Só que eu não fui vítima, e isso contribuiu de alguma maneira para que eu pudesse estar olhando o mundo, ter mudado minha cosmovisão das coisas, como eu olho o mundo. Agora, eu preciso evitar aí, eu acho que é bem importante pontuar isso, é que não é porque você passou por isso, tem dois extremos. Lembra que a dona falou que às vezes vamos para um extremo, vamos para o outro, não conseguimos o equilíbrio. Tem pessoas que falam assim, olha, eu passei por tudo isso, meus filhos nunca vão passar por isso. Só que eles estão criando pessoas que vão ser destruídas por causa desse pensamento. E tem pessoas que pensam assim, eu passei, você vai passar por isso também. Tá? Eu lembro conversar com um pastor, que toda pessoa que ia trabalhar com ele, que estava estudando teologia, que ia ser pastor, ele falou assim, olha, você vai passar por todos os processos que eu passei. Nossa! Era cruel. Eu lembro um amigo meu que trabalhava com esse pastor, ele limpava o banheiro. Na realidade, foi 2 anos ele foi faxineiro por 2 anos e estava estudando para ser pastor, porque o pastor foi isso antes, né? Então, e tem o outro lado da moeda que eu passei por isso, e a pessoa começa a se relacionar, a fazer as coisas a partir desse sentimento ruim. Quem nunca pensou, nossa, eu passei muita fome na vida, então, tudo que o filho quer, compra, porque ele pensa, eu gostava disso, nunca ninguém comprou, mas o meu filho vai ter. Questão de brinquedo, né? Outro dia, nós fizemos um limpa em casa, e a Hillary foi com a arte, tira os brinquedos que você não quer. Nossa, foi uma batalha. Estava lá, não brinca por muito tempo. E teve uma hora que ela chegou comigo e falou, pai, tem como tirar aquela lá do fundo? Não, essa não. Então, o que acontece? Nós temos que aprender que nosso ensino não está baseado naquilo que eu passei. Eu posso tirar uma boa lição sobre isso. Primeiro, eu não sou vítima e nem vou agir com as pessoas a partir da minha experiência ruim ou boa. Ok? Então, mais alguém? Uma pergunta? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O Guilherme tem uma pergunta, Pedro. Alguém está apaixonado aqui, quer perguntar sobre como conquistar alguém? Já apareceram as perguntas sobre a paixão. Boa noite. Uma pergunta para ele, vai te mandar escrever um poema. Eu não sou acostumado a fazer. É o seguinte, eu vejo que uma das preocupações, né, desse assunto é muito importante, relacionado ao casamento, né? E eu fiquei observando, até hoje mesmo eu já estava observando, por exemplo, como antigamente, muitos casais, eles se casavam, meu avô e minha avó foram assim. Meu avô foi escolhido para minha avó, né? E juntou porque minha avó queria fugir de casa, porque ela tinha uma péssima madrasta, né? E ela dizia, foi até a resposta de Deus, né? Porque aí para ela não fugir, para não ser falada, vão arranjar um marido para ela, né? Meu avô tinha tocado terror, minha avó nunca tinha, né? Mulher, né, sempre tinha aquele pensamento que o homem poderia, né? Que nem foi falado aqui já, né? E a mulher tinha que se guardar, né? Onde eu quero chegar? Eu fico observando que hoje a nossa geração é privilegiada porque tem tantas informações, né?
tem livros, né? Eu escolhi esperar. Você não abre essa porta não, querido, mas vamos lá. Vai. Tô brincando. Mas assim, a gente tem o privilégio de tantas informações, tantas experiências, né? Mas eu vejo que tem muitos relacionamentos no passado. Por exemplo, tem uma pessoa conhecida que ela tinha toda essa informação, acabou não dando certo, né? E foi uma pessoa que se guardou. Tá? Isso que é a maior frustração dela é essa. Até me falou para mim essa semana. Eu me guardei, foi a vida toda me guardando, fiz tudo direitinho, né? Obedecendo a Deus, e aconteceu tudo isso na minha vida, no meu casamento, né? Eu tive que me separar, né? E eu fico observando que naquele tempo, por exemplo, meus avós foram 49 anos de casados, né? Ele morreu e 6 meses depois minha avó morreu praticamente de saudade, né? Ela falou assim, é difícil viver nessa terra agora sem teu avô, né? E eu fico observando, assim, o que isso pode passar para nós, assim, porque eu vejo assim, que às vezes tem essas coisas atual, a gente aprende tanta coisa, mas não dá certo, né? E as pessoas que às vezes não tinham todo esse conhecimento, não tinham todas essas informações, né? Casaram com cheio de problemas, às vezes nem conhecendo, né? E acontece isso de ficar 50, 60, a gente vê muitos casos antigos, né? E hoje em dia isso é raro. Muito bom que você tocou nisso, porque isso vai abrir um leque de informações aqui grande. Por quê? Hoje, todo o nosso relacionamento é baseado na estética. Todos. E, primeiro, é baseado na atração, na questão estética e na necessidade de ser feliz. Basicamente no egoísmo. Porque nós vivemos numa geração mais narcisista de toda a história. Incrível, é verdade, pode pesquisar isso. E aí o que acontece? Então, nosso relacionamento é assim. Só que nessa época, por exemplo, você pode pensar, mas que coisa louca, ela só casou com ele para fugir de casa. Mas sabe o que é fantástico? No final da vida, ela morreu de saudade. Olha qual o grande ensino aí. A felicidade, irmãos, não é um lugar que se chega, mas um jeito como se vai. Preste atenção. O problema é que nós estamos baseando todo o nosso relacionamento na questão do sentimento. Então, já viu aquela história? Acabou a paixão, acabou o amor, acabou o relacionamento. Então, todo relacionamento é baseado na paixão e na atração? É lógico que existem fases da vida que isso vai esfriando. E todo casamento passa por isso. Agora, o grande desafio aí não é decidir pelo que eu sinto. Porque o casamento não funciona só pelo sentir. Aí senão é muito fácil, né? Eu não sinto mais nada. Não, porque agora somos liberados para ser felizes. Não. Sabe o que acontece? Todas as vezes que uma fase, que um casamento ou um relacionamento passa por uma fase difícil, e os irmãos aqui, que tem gente que é noivo, pessoas que são casadas estão aqui, há uma chance de renovação. Porque o meu relacionamento não está baseado no que eu sinto. Mas está baseado na decisão de viver, envelhecer e morrer junto. Aí que é a grande questão. Eu acho que com isso também a gente vê que, através desses anos todos, assim, começando na geração dos seus avós, mas mesmo antes, você vê a mudança de sociedade que a gente, assim, se chama liberdade, sou livre, eu tenho isso, aquilo, né? Entrou o feminismo, que estragou muita coisa, tá? Depois eu tenho uma pregação sobre isso que eu vi, mas estragou muita coisa. Foi uma coisa que foi necessária, mas foi feito muito errado. E o que aconteceu? Você vai pesquisando, vendo as mudanças de sociedade através das gerações, você vai ver que com esse liberalismo, com essa liberdade, que perdemos temor, né? Perdemos temor de Deus, perdemos o temor dos outros, perdemos isso. E cada geração que passava virava uma geração mais egoísta, e mais egoísta, e mais egoísta, e mais egoísta. E você também começa a perceber que essa geração queria essa liberdade, então começou a viver assim, e você passa algumas gerações, e depois você pula para uma outra, e coisa que eles começaram aqui já deu muito errado, e essa geração já quer mudar. Um exemplo essa feminismo,
A mulher vai trabalhar, ficar fora de casa, não vai cuidar dos filhos. E pelo menos nos Estados Unidos, na minha geração agora, e a geração mais jovem que eu, nós estamos vendo um fenômeno acontecendo que a maioria das mulheres estão voltando para casa. Por quê? Porque nós vivemos a geração sem nossos pais em casa. E percebemos que não deu muito certo em muitas coisas. Então, agora estão ficando em casa porque a experiência que tiveram. E a gente percebe que cria essa confusão também. Mas nos casamentos a gente vê que a sociedade está ditando até para a igreja o que é casamento e o que deve ser casamento. Então, isso que acontece. Na geração dos seus avós, ninguém pensa em divórcio. Não, eu casei para a vida inteira. E mesmo as coisas ruins, a gente vai aguentar, e a gente vai ajeitar, e a gente vai até os 49 anos de casamento, até que a morte. Aí, hoje em dia, é a geração de fast food. Eu quero uma coisa muito rápida, se não está certo, eu quero que você troque e ajeita para mim. E a gente insiste nisso. E a gente leva isso para a nossa vida pessoal, de relacionamento. Eu quero uma menina loira, com olhos verdes. Não tem que ser loira de verdade, pode ser pintado o cabelo. Que eu vou fingir, pensar que realmente é de verdade. E eu quero que assim. Essa não dá certo, não. Então, me dá uma menina morena, com cabelo castanho, enrolada. Aí eu vou. E sabe o que aconteceu? Isso entrou em nossos casamentos. Não é mais um relacionamento de namoro. Mas eu casei com essa, aí não deu certo, então eu vou pegar uma outra que é diferente. E você vê, através da história, essa coisa de egoísmo, de eu quero, da minha felicidade, disso. E sabe o que tem sido... Quem tem pagado o preço por isso? As crianças. E o que acontece? As crianças crescem. E eles vão de dois rumos. Eu vou fazer igual, eu vou ter o que eu quero, ou eu vou ser super protetor e eu não vou deixar nada disso que acontecer com meus filhos que aconteceu comigo. E a coisa ficou totalmente distorcida. Uma vez perguntaram para um casal que estava fazendo 55 anos de casado, o cara empolgou, 55 anos de casado? Nossa, que maravilha! Como é que faz para passar 55 anos de amor? O cara, quem falou que foi 55 anos de amor? Não? Só Deus sabe quantas vezes eu ensaiei matar essa mulher. E só ela sabe quantas... E aí eles pensaram assim, mas cara, vocês tiveram esse tempo todo e estão juntos? Porque o nosso relacionamento não está baseado no que eu sinto. Eu achei isso fantástico, porque é muito diferente da nossa geração, né? E se você quer levar isso até para o ponto bíblico, nosso casamento é uma reflexão do relacionamento do noivo e a noiva. E o noivo que é Cristo e a noiva que somos nós, a igreja. E muitas vezes nós não sentimos o noivo ali, ou nós estamos chateadas, como a Alison estava chateada naquele dia com Deus. Ou isso, aquilo, tem várias coisas, mas ele não quebra nosso relacionamento. Ele está sempre ali. Então, quando a gente já começa a entender a profundidade do relacionamento de um casamento, a gente leva muito mais sério do que isso não dá, eu não gostei, eu estou cansado, não quero mais, eu quero minha felicidade, eu quero isso, aquilo. Porque é muito mais profundo e muito mais sério do que apenas isso. E nós precisamos olhar para essa pessoa que nós prometemos estar até o final da vida e dizer, você vale a pena. Eu escolhi você. E mesmo tudo isso, você vale a pena. Porque nós, no profundo dos nossos corações, nós queremos que alguém faça isso para nós. E é isso que o relacionamento de casamento, de noivo e noiva, de homem e mulher, deve ser. Mesmo se todo mundo some da mapa, estamos juntos. As coisas difíceis, as coisas fáceis. E tem dias que eu vou precisar do meu espaço, mas estamos aqui até a morte nisso. Sério? Sim.
Muitas vezes. Pastora, para a gente já ir caminhando para o final, ainda relacionado a isso é um... Caio está com muitas questões. É uma... Você percebeu? Tô brincando, Não, mas é Caio. porque o que Tô vem... brincando, Eu quero entender o que vem antes disso. Peraí, gente, por favor. Tô brincando. Mas vem cá. Porque você está falando de um relacionamento de um casal que realmente está trabalhando para construir algo, né? Mas sabe, eu fico, às vezes, eu acho que, falando um pouco até para os homens, acho que o pastor pode falar mais isso, é que é aquilo que você falou, nós temos meninos que querem ter os privilégios de homem, mas não querem assumir essa responsabilidade de ser homem, né? Vai abrir essa porta? Mas aí é para a gente ir para o final. Então, E aí, bora. porque realmente eu queria... alguém mais tem uma pergunta para a gente fechar com isso? O Paulo? Então, Paulo, vamos parar aqui e deixa o Paulo fazer a pergunta dele, pastor. É porque eu poderia falar, eu quero falar sobre isso, que é para finalizar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa pós-modernidade que você tanto fala e eu nunca entendo o que é e qual a aplicação disso, que eu imagino que deva ter uma influência grande, né, em sexualidade e relacionamento, e como a gente pode reconhecer isso em nós para poder mudar. Primeiro, eu não quero que seja que você acha que sentir e a atração é algo ruim. Não é. Porque você não vai olhar, por exemplo, né, todo descabelado, desdentado, oh meu Deus, que coisa linda. Não vai. Não, você tem que ser sincero. Gente, só vou contar isso rapidinho. Minha Não, prima relaxa. casou com cabelo loiro, só que era pintado. E eu não sei o que entrou na mente, porque as raízes dela estavam castanhas. Mas aí o marido dela achava que o cabelo dela era loira. E um dia, quando ela decidiu deixar crescer o cabelo dela, não pintar mais para guardar dinheiro, ele ficou arrasado, porque ele achou que ele casou com uma loira. Porque ele foi atraído para uma loira. Então, atração também pode enganar. Então, agora ele vai ter que resolver o resto da vida dele com ruiva, né? Ou que você pagar caro para pintar Ainda o bem que você cabelo. não caiu nessa, né, pastor? Ainda bem que você não caiu nesse golpe aí Ainda da loira. bem, eu acho. Mas aí, outra coisa aqui, então, deixa a sua mulher, vai pro salão. Pague. A geração chapinha, né? O irmão casa pensando que casou, do que cabelo liso, lindo. Aí, querido, quando acorda, né? Passa um tempo que acorda. Vamos lá. Maria Bethânia fica num chapéu, né? Num boné. Vamos lá. Então, o Paulo está falando sobre isso. Então, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando que a questão do sentir, das sensações, da estética é errado. Porém, a minha decisão ou as minhas decisões relacionais baseadas nisso que é o perigo. Então, a pós-modernidade traz isso. O cara, eu gostei, achei bonitinho, legal, isso é genuíno. É o primeiro ponto. É raro você se apaixona, por exemplo, pela voz, né? A menos que alguém se apaixonou, ouviu a voz no rádio, nossa, me apaixonei. Ninguém escuta rádio hoje, né? Antigamente era... Mas, enfim... Você se apaixona pela voz e olha, quem já escutou alguém, achava que era uma beleza e foi olhar e... Não é bem isso. Tem alguém aqui que já marcou encontro? Lembra do Disque Amizade? Quem lembra do Disque Amizade? A Dailton, levanta a mão. A da Efraim, ligou pro Disque Amizade alguma vez, Efraim? E a voz... E aí, olha só... Essa é a história. Gera uma sensação... A voz, nossa, que voz. E isso traz também para a questão estética. Quem casou já com um príncipe viu que era um sapo no sentimento. Tipo, que beleza. Mas conviver com aquela pessoa... Nossa, meu Deus do céu. Eu casei pela beleza. Agora, então... Qual o problema com a questão da pós-modernidade? É que eu estou sendo atraído e isso é o fator de permanência. As sensações, o sentimento e a atração. O fator de permanência não é a decisão. E o amor é o quê? É um sentimento? É uma decisão. Por que Paulo fala, quando era menino, falava como menino? Ele está falando sobre amor aqui. É o versículo do Renato Russo aí. Ele está falando sobre amor. Só que no final ele fala, quando eu era menino eu pensava como menino, mas agora, já sou adulto, eu não penso mais como menino. Eu não
estou baseando meu sentimento, ou ficar, ou estar, no sentir ou na atração. Eu acho que o amor verdadeiro é quando você decide amar, quando nada está a teu favor. Eu não acho que Jesus morreu por nós porque nós estávamos fazendo algo em favor de Deus. Não. Ele morreu por nós porque justamente que existia uma inimizade entre nós e Deus. Foi uma ação. Então, o que a pós-modernidade precisa entender é que há uma suspeita nas sensações, no sentimento e na atração. Tem que suspeitar. Amém. Então, para a gente finalizar, eu queria que vocês pudessem realmente fechar com chave de ouro o tema. A pastora pode começar transformando meninas em mulheres e o pastor transformando meninos em homens. Qual seria a palavra final e se vocês puderem orar por nós ao final disso? Sou primeiro. Eu acho que a chave de ouro nisso se chama o Espírito Santo. Eu acho que como mulheres, como meninas e virando mulheres e tudo isso, que como nós somos muito sentimental mesmo e temos muitas emoções, que quando a gente vai em cima disso, vai em cima do que a sociedade disse, a gente acaba vivendo como menina. Mas quando a gente pergunta do Espírito Santo, a gente pergunta de Deus, a gente vê o que a sua palavra disse, e a gente começa a andar e viver em cima disso, é quando que nós realmente começamos a se tornar mulheres. Só porque você tem corpo de mulher, ou você tem idade que a sociedade disse que é mulher, não necessariamente significa que você é mulher. Eu já conheço muitas mulheres, bem mais de idade de mim, que agem como meninas. E cria um caminho de destruição onde que elas vão. Porque precisam agir como mulher e não conseguem. Mas quando a gente começa a basear nossas escolhas, baseamos nossas ações, nossas ideias naquilo que Deus fala, mesmo se nós não temos alguém, porque muitas vezes a gente dá essa desculpa, mas eu não tinha ninguém para me ensinar, e isso realmente é verdade em muitos casos. Mas aí nesse momento que a gente começa a buscar o Espírito Santo, começa a perguntar dele, começamos a ler a palavra, e buscamos pessoas, mulheres que respeitamos, que nós percebemos que estão realmente vivendo como mulher assim, de Deus deve viver, e a gente começa assim a aprender dela, a gente começa assim a andar num caminho diferente. Uma das coisas que nós precisamos parar de fazer é de desculpar nosso passado, desculpar aquilo que nós passamos. Realmente isso é muito real em nossas vidas, mas se a gente não sai dessa mentalidade de vítima, nós nunca vamos se tornar mulheres de fato, de verdade. E isso é muito importante para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para seus futuros filhos. E só porque você veio de uma situação muito ruim, não significa que você não pode se tornar a mulher que Deus te criou para ser. Com muita sabedoria. Às vezes até mais do que outros, por causa do caminho que você já andou. E eu creio que isso é muito importante para essa geração. Na época de menina, é importante que seja menina. Mas quando já chega o momento de se tornar mulher, existe responsabilidade, existe mudança de atitude, né? Para que você pode mostrar a uma geração uma coisa diferente. O livro de Tito, capítulo 2, fala muito sobre justamente esse relacionamento sobre mulheres, e fala sobre as mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais novas, e as mulheres mais novas prestando atenção no ensino das mulheres mais velhas. É isso que deve estar acontecendo na comunidade de Cristo. Então, muitas vezes, por causa dessa mudança, diferença de geração, quando a gente é menina, a gente não quer escutar as coisas da mulher. Eles não sabem, eles não vivem como eu vivo, não conhecem a minha época. E muitas vezes as mulheres mais velhas olham e dizem, ai meu Deus, eles não sabem de nada, aí que coisa, não quero me envolver. E isso está errado. Porque nós temos muita coisa para aprender um dos outros. Se você quer realmente aprender como ser mulher, como se tornar mulher,
além de pedir a ajuda do Espírito Santo e ler sua palavra, procure alguém, procure uma mulher, que você olhe a vida dela, essa é uma mulher de verdade, ela segue os princípios de Deus, ela é uma mãe como eu quero ser mãe como ela, eu quero ser esposa como ela, eu quero ser líder como ela, eu quero ser, sabe, empresária como ela, e ela carrega os princípios de Deus. Começa a colar nessa pessoa, porque com certeza ela tem muita coisa para te ensinar, e você também vai ser muito usado para Deus para ajudar ela também em muitas coisas, como você é a geração mais nova. Então, essas são coisas bem práticas que você pode fazer nessa caminhada. Amém? E algo bem prático também e bem rápido. Uma das coisas que eu observo, tem muitos meninos, muito menino, que acha que é homem, mas ainda é menino. E esse é o grande problema do relacionamento. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero me relacionar, eu acho que eu estou pronto para um relacionamento, mas é visível que o bem que ele está pensando é para si mesmo. Então, eu observo que o grande fator de mudança é se a minha ação está baseada no bem-estar de outro. E isso fala, respeitar o tempo, respeitar os sentimentos e também não ultrapassar barreiras. Um homem, de fato, vai conhecer seus limites, mesmo com necessidade. Então, por isso que é muito difícil aceitar certos relacionamentos, porque ainda é menino querendo ter uma vida de homem. Então, meninos ou homens, que vai determinar se você é de fato um menino ou um homem, é se você respeita os limites. Uma geração que nós vivemos é uma geração de meninos, com várias idades. Mas a palavra de Deus me mostra que ele respeita a idade. Quando chega a idade de homem, o homem conhece os limites das suas ações. Então, eu acho que o ponto principal, com certeza, vida com Deus. Porque ser crente não quer falar muita coisa também, não. Desculpa falar isso, mas tem irmã que fala assim, não, mas ele é crente. Ele pode se esconder atrás disso. O sinal é, quanto ele te respeita? Ele já usou a sedução para algo? Será que ele respeita o teu tempo? Eu acho que o homem, de fato, conhece o tempo e respeita, mesmo com necessidade, mesmo com atração, mesmo com sensações. Amém? Então, acho que é o fator principal. Eu queria só falar mais uma última coisa para as meninas. Não, isso é muito sério. Para de tentar encher o vazio no seu coração como outro homem, como um menino. Nós vivemos uma geração de meninas, de mulheres que não tiveram presença de pai, que não tiveram uma boa imagem de pai, ou que tiveram um pai, mas era um pai que era meio ausente. E nós temos uma geração de meninas que estão tentando preencher esse vazio, namorando, tem que ter alguém, eu tenho que ter alguém. Eu acho que é um sinal de alguém que realmente é mulher, no sentido que Deus veja uma mulher, é alguém que para de fazer isso. Não faça mais isso. Vocês são valiosos. Deus te ama e te respeita e você merece respeito. Você merece respeito. Para de permitir que esses meninos tomem vantagem de você. E para de tentar preencher esse vazio com relacionamentos quebrados que só traz mais ferida para seu coração. Você vai passar a sua vida inteira procurando e nunca vai encontrar nenhum homem que vai preencher esse vazio no seu coração. Somente Deus pode fazer isso. Somente. E você vai trocando rapaz e rapaz, e homem, e homem, e homem, e você vai ainda se sentir vazio.
Então, começa a buscar Ele, porque o Senhor é o único que vai preencher esse vazio no seu coração. Não busca um pai através de um marido. Seu marido não é seu pai. Nunca vai ser. Seu namorado não vai poder preencher isso. Começa a perceber o valor que você tem. O valor que tem no seu corpo, no seu coração, na sua mente. E realmente busca um homem, como ele falou, alguém que respeita. E ele falou sobre mim que eu nunca tinha beijado. Por quê? Porque alguém falou que eu não podia, nem existia esses livros naquela época. Que vocês lêem hoje. Eu escolhi esperar. E agora o noivo pode beijar a noiva, esses tipos de coisa. Não existia nada disso. Mas é porque eu perguntei do Senhor um dia. O que o Senhor quer para mim em minha vida de relacionamento? Eu namorei sim, mas bem pouco. Porque eu tinha falado para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me mostre quem é e quem não é. E às vezes eu ficava muito chateada com Deus, porque eu saía uma vez com um rapaz e Deus falava, não é ele. Ai, Deus. Então, os namoros acabaram muito rápido, porque assim que Deus falava. Mas foi uma coisa que eu decidi no meu coração, junto com o Espírito Santo. Que não era porque ninguém falou para mim. E eu creio que Deus conhece meu coração e sabia que, para mim, pudesse chegar ao ponto de me guardar para o meu casamento, que não seria uma coisa boa para mim. Então, eu quero encorajar vocês. Convida o Espírito Santo dentro dos seus relacionamentos, pergunta dele. Ele te conhece melhor, você conhece você mesmo. E começa a preencher aquele vazio com ele, em vez de rapazes. Porque eles vão só tomar vantagem de você e você vai sair muito mais ferido. Amém? Amém. Ainda bem que terminou os namoros rápido, né? Só um dia. Imagina. Tinha alguns mais do que um dia, mas... Vocês oram por nós, pastores? Orem por nós, por favor. Amém. Minha oração hoje é que, se existe relacionamento baseado só nas sensações, que o Senhor termine hoje. Meu Deus. Brincando, querido. Brincando não, né? Não. Vontade, mas sim. Não. É mais ou menos. Mais ou menos. Mas, enfim, quantos aqui entenderam o que foi falado? Quantos aprenderam alguma coisa? É engraçado, né? Quando a palavra desafia, nos leva à reflexão. Pensa em tudo isso, tá bom? Pensa em tudo isso. Torne-se uma mulher, torne-se um homem, e aí vamos conversar mais, tá bom? Vamos orar, Senhor.